Oi, 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 bom dia, olha os cabelos lindos, garota. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre rótulos. Você sabe o porquê que um professor trabalha com rótulos em sala de aula? Pois é, hoje nós vamos falar sobre rótulos. Você que tem um adulto que não sabe ler, não sabe escrever e gostaria de ler ou escrever, peça para que ele procure pela professora Maluquinha. A professora Maluquinha vai ajudá-lo a ler e escrever. Eu tenho um curso de alfabetização para adultos e está bombando de alunos, está muito bom, imagina, tá muito bom mesmo. Então tá faltando você, faltando a mamãe que não sabe ler, tá faltando o papai que não sabe ler, o titio que não sabe ler, aquele amigo seu que não sabe ler e que você ainda não colocou ele no curso. Por que não colocou? O curso é barato, gente, que isso? Ó, cabe no bolso numa boa. Muito bem, não vou demorar muito hoje, até porque eu tenho um aluno daqui a pouquinho, né? Então é o seguinte, eu queria saber de vocês o porquê que muitas pessoas chegam à terceira idade falando muito errado. Falando muito errado. Mas é assim, é um errado que para ele não está errado. Não tá, por que está errado? É assim que eu falo, você entende, então ele fala erroneamente, ele não está falando errado, tá? O errado seria se por um acaso ele estivesse escrevendo aquela palavra, aí ele vai ver que não está correto, certo? Como é que a pessoa sabe que o outro está falando erroneamente? Você que está no dia a dia, lidando com as coisas, lendo nas placas, lendo nos rótulos, você sabe exatamente como é que a palavra é escrita e como deveria ser falada. Para a pessoa que não sabe a palavra correta, falar corretamente, você jamais deve chegar para ela e falar assim: João, está errado. Não. Está errado para você e para o mundo. Para o João está certo. João, essa palavra, ela é escrita diferente do que você fala. Essa palavra é falada de acordo com o que está escrito. E o escrito é um registro. O escrito é um registro. Então tem que se respeitar o registro. Veja só. Dorival Carlos recebeu de um político uma consulta médica para as vistas. Dorival Carlos foi para a clínica. Desde estar que Dorival Carlos era conhecido pela família e pelos amigos como Dorca. Dorival Carlos. Dorca nunca se preocupou em saber como é que era realmente o nome dele. Só Dorca. Qual é o seu nome? Dorca. Tudo bem. Dorival Carlos foi para a clínica. Chegando na clínica, o que aconteceu? Muita gente para ser atendida. Aquele político estava lá em cima, ajudando todo mundo. Dorca esperou, que estava cansado, cochilou e nada de ser chamado. O que aconteceu? Chegou no final do dia e Dorca estava onde? Sentado. Dorca estava sentado no banco esperando ser chamado. Deixa estar que a moça da clínica chamou Dorival Carlos. Dorival Carlos e nada de Dorival Carlos atender. Por quê? Porque ele chamava Dorival Carlos, chamava o quê? Dorca, né? Então, Dorca ficou sem atendimento porque ele não sabia que o nome dele era Dorival Carlos. Dorival, a mãe o colocou Dorca. Esse é o perigo da gente não saber exatamente como é que é escrita
a palavra corretamente. Como é que é falada, pelo menos, né? E a escrita que o professor está trabalhando em sala de aula, muitas vezes não condiz para a criança o que ele está vendo em casa. Então, o rótulo é uma maneira legal para a professora, como você também está ajudando o papai, ajudando a mamãe em casa, uma maneira legal de você mostrar que ele está lendo errado, que ele está escrevendo errado, né? E que ele está falando errado. É interessante que um nome que é muito comum em as pessoas falar errado é o óleo. É o oi. É o oi. Óleo de soja. Você conhece o óleo de soja? É, óleo de soja. Ah, Cássia, isso aí é linguagem regional. Né, não. Tem muitas linguagens regional, mas que ao ser escrito, é escrito de maneira diferente. Então a pessoa, quando está aprendendo a ler e escrever, que ele vê o oi escrito óleo, ele vai pensar, ué, não é oi? Aí ele vai com a professora, que está explorando ali o aprendizado dele, e escreve o O e o I. O nome era oi? Então vamos lá. O, I. Aí ele, não, professora, esse aí eu já sei. Esse aí é oi. Aí ela, hã? E não era oi? Não, isso aí é oi. Ué, professor, e aí? Entendeu? Então, quando você vai trabalhar as palavras e a pessoa... Não, meu filho, não dá para poder atender agora não. Beijo, beijo. E a pessoa fala muito errado, é interessante que você, ao ouvi-lo falar errado, você escreve exatamente como ele fala. Oi. Oi. Uai, professora, isso é oi. Eu já aprendi essa palavra. Deu para entender? Então, uma maneira legal do professor trabalhar o rótulo, uma das maneiras legais, né, é essa dela comparar a palavra que ele fala com a palavra que realmente deveria falar. Daí, a professora, é interessante que ela tire os rótulos dos objetos, né, dos itens, coloca em uma vasilha separada e deixa os itens todos sem rótulos. Então, ele vai ter que pegar e descobrir aonde está o rótulo daquele objeto. O óleo, ele vai ter que procurar onde está escrito óleo. E é interessante que as embalagens de hoje, geralmente não vem escrito logo na cara, né? Mas vai estar procurando em algum lugar aqui que você vai encontrar óleo. Aí você vai trabalhar aquela palavrinha com ele, óleo. O sal, gente, é interessante. Muita gente chama o sal de sal. O sale. Sale, não é sale, é sal, tá? Aqui mesmo você procura aqui, ó, você encontra cisne, encontra churrasco, puro, bom gosto, mas não encontra a palavra sal. Aí você vai ter que fazer o quê? Procurar no saco a palavra sal e mostrar para aquela pessoa que sal não é sale, é sal. Deu para entender? É sal. Então vamos lá. O óleo, que não é oi, é óleo. O sal, que não é sale, é sal. Gente, são nomes comuns, tá? São nomes comuns que eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque é essa a questão. A pessoa está acostumada a falar a palavra erroneamente e acha que está correto. Então, quando você vai estar alfabetizando a pessoa, é interessante que você traga para a pessoa essa situação. O nome correto e o nome que ela fala. O nome correto e o nome que ela fala. Muitas vezes o nome que ela fala é um outro nome. Igual o óleo, não é oi, é óleo. Tá? Aí você vai trabalhar a palavra óleo com ficha escrita no quadro, com fichinha formando outras palavras, tá bem? O bacate. Alguém conhece o bacate? Né? Bacate. Aqui o bacate não tem nome, então você vai ter que procurar alguma coisa que tem, é feito de abacate e mostrar para a pessoa, olha aqui, ó,
abacate. Não simplesmente colocar o nome aqui. Por quê? Porque isso aqui para ele é um abacate. Deu para entender? Então, a pessoa tem que visualizar, perceber que ela estava falando erroneamente e ver que realmente o nome não é aquele. Mas de que maneira? Vendo registrado, vendo em um rótulo, vendo num dicionário, tá bem? Que não é abacate, é abacate, tá bom? Outro que é bem interessante é o leite ninho. Alguém conhece o leite ninho? É, o leite ninho. Esse aqui não tem mais rótulo, mas esse aqui era um leite ninho, tá? Mentira, esse aqui era um leite ninho. Mas para a dona Mariazinha, o leite ninho é ninho e leite ninho. E os filhos todos aprenderam que aquilo ali era um leite ninho. Na escola, o filho aprende que o nome era leite ninho. Se a professora souber mostrar para ele que ali era um leite ninho, ele vai chegar para a mãe e falar do mesmo jeito que ele aprendeu na escola. Ele não vai chegar e falar assim: mãe, a professora disse que eu estou errada, não é leite ninho, não é leite ninho. E aí? Primeiro a mãe vai sentir aquele choque. A criança vai ficar com aquilo na cabeça. Será que minha mãe está falando errado? E aí? Deu para entender a situação? Então, a maneira que o professor fala com o aluno é bem preocupante e bem interessante. Não se deve falar que a criança está errada. A criança está falando de maneira diferente. A criança aprendeu de maneira diferente. É complicado? É, mas é assim que tem que ser. Por quê? Antigamente não havia as chamadas traumas. Hoje tudo causa trauma. Hoje tudo causa depressão. Mas antigamente já tinha os traumas. Antigamente já havia a depressão. Só que a gente não sabia, né? Já sabia, não sabia o que estava causando, o que era que realmente era. Era frescura. Ah, fulano está com frescura. Às vezes foi a maneira errônea que o pai corrigiu, às vezes foi a maneira errônea que o professor corrigiu. Eu conheço um jovem adulto que ele lê muito bem, super crítico, mas parou de estudar devido a um trauma que ele teve em sala de aula. E aí? Se fosse no dia de hoje, nós poderíamos ter procurado um tratamento para ele. Mas naquela época, só era considerado como um menino preguiçoso. Hoje, já com 60 anos de idade, não sabe ler nem escrever, porque ele parou de estudar. Mas, se você coloca para ele ler uma palavra, ele lê perfeitamente bem. Mas aquela questão de ele pegar, escrever uma frase, escrever um texto, assim, por prazer, ele não tem de jeito nenhum. Por quê? Porque teve um trauma quando criança. É interessante quando a pessoa fala assim: eu gostaria tanto que o meu filho aprendesse a ler, que ele gostasse de ler. Gente, antigamente, quando o aluno fazia coisa errada, até hoje ainda tem essa, ainda que o professor pega e fala: fulano, vá para a biblioteca. Então na biblioteca era lugar de castigo. O que ele ia gostar de ler, gente? Me explica. Não ia gostar de ler. Então ele ia para a biblioteca de castigo, né? Por isso ele não aprendeu a ler, não gostou de ler, não gosta de livros. Ele gosta de quê? De estar ali no celular. Quantas crianças você conhece que assiste um vídeo desde o início até o final? É complicado, né? Ele pode até assistir algum vídeo que ele goste até um determinado ponto. Quando eles esperam estar lá no chão, tá brincando, ou tá deitado com o dedo na boca, ele não vai ter, ele não tem aquela vontade de ficar assistindo até o final. Por quê? Porque nada o atrai. Então, o estímulo em sala de aula é fundamental.
Quando você levar uma criança, um aluno, uma turma, um senhor, uma senhora para a frente da telinha, dê a ela um objetivo para que ele se sinta preso àquilo ali. Não apenas assiste, que depois tem redação. Assista porque depois tem produção de texto. Vai assistir que é para você aprender o que é bom. Não. Tem que falar para a pessoa, vamos assistir? Aqui tem um assunto interessante, fala sobre isso. Então, antigamente, o castigo era na biblioteca, como eu falei. Então, para ele não tem menor estímulo de estudar. O livro, para ele, é um castigo. Então, por que ele vai para a biblioteca? Por que ele vai pegar um livro para poder ler? Quando na biblioteca houver um professor ou haver um bibliotecário que o estimule a ler, é diferente. Ele vai para lá, às vezes até faz dandura em sala de aula para poder ir para lá, né? Para poder ficar lendo. Por quê? Porque o bibliotecário ali o estimulou a ler de maneira que ele sentiu ali atraído para a leitura. Mas essa é a questão. Essa é a questão. A pessoa não se sente atraído porque ali era para ele um castigo. Né? Assim o adulto. Muito adulto parou de estudar porque não tinha em sala de aula aquela coisa que o atraía para a leitura. Assim, cresceu aprendendo a falar errado. O óleo é o oi. Como você já está começando a ensiná-lo a ler, ele percebeu que o oi... Opa, professora, eu falo oi, oi. Oi é oi, eu já sei essa palavra. Aí ele vai procurar realmente se interessar em encontrar o nome óleo na vasilha de óleo. Como eu disse, hoje os rótulos geralmente não vêm com o nome logo de frente. Então você vai ter que procurar, de repente ele até já consegue ler aqui o soia, né, e outros nomes. Há algum tempo atrás houve na televisão uma propaganda que eu achei bem interessante. A caixinha de leite de Piracanjuba. E a criança passando na frente do supermercado, leu a palavra Piracanjuba. Aí depois, não sei se foi antes, foi depois, veio também a propaganda da caixa, né? Que a criança leu a palavra caixa. Aí eu imagino aquela criança lendo aquela palavra pela primeira vez e o pai passando na frente daquele mercado várias vezes para poder ver o filho falando várias vezes. É muito estimulante, né? Muito estimulante. Então, o descobrir da leitura é muito agradável. E para e pensa, como é gostoso você ser elogiado. Não existe coisa pior do que você escrever algo e alguém falar assim, eu vejo uma postagem com esse nome errado, nem leio. Que isso? Leia. E se você puder, vai lá e conversa com a pessoa. Nossa, mas aquela postagem sua estava magnífica. Só que quando você for escrever, eu vi que o seu corretor, usa esse termo, o seu corretor escreveu a palavra óleo, oi. Entendeu? Então a pessoa vai corrigir, a pessoa vai guardar na memória aquela chamada, mas como chamou de maneira delicada, carinhosa, a pessoa não vai sentir tanto, certo? Vamos para outra palavra, outro nome também que as pessoas de idade costumam falar bem diferente. É o tal do povim. Você conhece povim? É o povim. Que na verdade o polvilho é o polvilho. O polvilho. É interessante quando os pais começam a aprender a ler. Aquele pai, quando me refiro aqui, é sempre ao pai analfabeto, tá? Sempre o adulto analfabeto. Então o adulto que não sabia ler e começa a ler, ele começa a descobrir que certos nomes que ele falava não estava correto. Aí ele começa a juntar as coisas assim e arruma na parede, na prateleira e limpa. Polvilho, polvilho, polvilho doce. Aí olha o outro polvilho azedo e coloca lá. É bem interessante você ver isso e você filmar.
para que depois você mostre para ele, sem ele ver que você está filmando, para que eu não fique constrangido, né? E é bem interessante mesmo, que depois ele possa perceber que ele falava errado, que ele não falava corretamente, né? Então, o Povi é um nome que os adultos que não têm leitura costumam falar Povi. O Oi, o Sal, né? É Sali, né? O Sali, né? O Bacate, né? Então, quando ele vai aprendendo, que você coloca para ele assim, de maneira bem carinhosa, fulano, vai arrumar a despensa. Quando você for arrumar a despensa, se você tiver um tempinho, vai limpando e vai lendo as palavras que tem lá, os seus rótulos, para que você possa treinar a sua leitura, que já está tão bonita. Às vezes nem está. Mas você elogiando, você dá aquele empurrão. O elogio é o chamado estímulo. Por que muita gente cresce sem nenhum problema de trauma? Porque foi sempre estimulado. Não bajulado, é diferente. Não babado em cima. Ah, meu beijinho, vai pegar esse aqui pra mamãe ensinar. Ai, que lindinho. Não, esse lindinho já acabou com o elogio. Já acabou com o elogio. O leite ninho. Pega o leite ninho e dá pra ela. Com rótulo, tá, gente? Fulano, guarda o leite ninho pra mim. Oh, uai, eu falei certo? Leite ninho? Aí deixa que ele te corrija. Deixa que ele te corrija. Aí nesse momento você fala assim, vamos procurar saber no dicionário o nome, se é ninho mesmo? Ou se é, como você está falando, que é ninho? Então, leva ele para o dicionário. Nesse momento, ele vai estar pesquisando junto com você, lógico, como você tem um pouquinho mais de conhecimento que ele, um pouquinho mais de leitura que ele, então para ele vai ser mais complicado para ler, mas ele vai ali, ó, curioso. Por quê? A maneira que você colocou a situação o agradou. A maneira que você o colocou diante do erro, ele se sentiu superior. Você falou errado e colocou, ué, eu tô falando certo? Então a pessoa vai falar assim, poxa vida, eu tô sabendo mais que ele. Entendeu? Então é interessante isso. Então, o leite nin, que não é leite nin, é leite ninho. O bacate, que não é bacate, é abacate. O sali, que não é sali, é sal. O oi, que não é oi, é óleo. E o povi, que não é povi, é polvilho. Agora o legal é esse daqui. O rei do supermercado. Você sabe quem é o rei do supermercado? Dizer pra mim quem é o rei do supermercado. O rei do supermercado, gente, é o papel higiênico. O papel higiênico é o papel higiênico. Muita gente, devido terem tirado os nomes do objeto lá na frente e colocado a marca devido à concorrência, tudo bom, querido? Tudo bom. Devido à concorrência, ele já não está aqui na frente, papel higiênico. Então é interessante que ele procure o papel higiênico, não é papel higiênico, que às vezes a gente nem sabe exatamente como é que ele falou, se é higiênico, se é higiênico, o que é, mas saiu o papel higiênico. Entendeu? Então como é que você vai escrever higiênico? Entendeu? Então, essa situaçãozinha, é interessante que você leve a pessoa para o supermercado e comece a explorar esses nomezinhos. Aonde está a palavra papel higiênico nessa embalagem do personal? Bem aqui embaixo, papel higiênico. Bem aqui embaixo. Então, gente, esses nomes que são costumeiramente falados erroneamente pelo adulto, é muito interessante que você coloque para ele esse conflito do nome que ele fala e do nome que é registrado. Assim como Dorival Carlos perdeu a consulta dele, porque ele não se conhecia como Dorival Carlos, e sim como Dorca,
Qualquer pessoa pode simplesmente passar a vida inteira chamando o oi de oi. Você conhece o oi? Pois é o oi. Se ele chama óleo, ele já vai sentir, nossa, eu chamava oi. Então, uma das aulas que o professor mais tem rendimento em sala de aula é quando ele faz o supermercado para a criança. Agora, uma coisa que é legal. O biscoito é biscoito ou é bolacha? Você sabe dizer? Quem é biscoito, quem é bolacha? Você sabia que a situação dos nomes biscoito e bolacha já foi caso de justiça? É, biscoito e bolacha. E aí, essa eu vou deixar para você responder. Se você não souber responder, você vai procurar lá no dicionário ou vai procurar em algum outro local. E amanhã nós vamos falar sobre sinônimos e antônimos de palavras do dia a dia do adulto. Tá bem? Não é aquele sinônimo de palavras que você vai colocar assim, um nome aqui que o adulto não tem no uso diário. Somente palavras do dia a dia. Sinônimos e antônimos. E palavras semelhantes. Vamos usar esses três, tá bem? Sinônimo, antônimo, palavras bem semelhantes do dia a dia do adulto. E fica para você aí a pergunta.